ouvindo? Francamente, viu? Fora daqui! Fora daqui! Salve galera, tá no ar mais um Teólogo de Quinta, mais uma edição desse programa, desse podcast que eu amo fazer, né? Um podcast que eu tive essa ideia de fazer um podcast de conversas com um ou dois convidados sobre determinado assunto e graças a Deus tem dado certo. E estou aqui dessa vez com o Nathanael Costa. O cara já foi meu professor de blog, né? Me ensinou muitas coisas, assim como eu também pude passar algum conhecimento para ele. Trabalhamos junto no blog Outro Ponto e hoje ele está aqui pra gente falar de um assunto muito legal, um assunto que eu amo, que ele também ama, um assunto que dá nome a esse podcast, né? Que é teologia. Nathanael, primeiramente se apresente para quem não te conhece. Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu, Jonathan. Cara, é muito bom te reencontrar, de verdade. Muito obrigado pelas palavras de estímulo, de ânimo. E realmente, aprendi muita coisa contigo em relação a muita coisa. E é muito bom ter esse reencontro. Reencontros sempre são bem-vindos, né? Quero desejar uma boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada para quem está acompanhando o blog aí do meu irmão, o podcast aí do meu irmão, o Teólogo de Quinta. Quero saudar você que está ouvindo, que está acompanhando aqui. Eu me chamo Nathanael Costa. Nathanael Costa, eu tenho 21 anos, sou cristão, protestante, evangélico, enfim, batista tradicional. E como o Jonathan disse, tenho um grande interesse em teologia. É uma área que me interessa já há algum tempo e além disso sou professor e como o Jonathan citou lá no blog Outro Ponto, um trabalho que a gente fez que inclusive está no ar aí, acho que dá até para deixar o link no post desse episódio, que tem lá algumas coisas que eu escrevi, que o Jonathan escreveu e que outras pessoas escreveram também. É isso. Como diz o Roberto Carlos, esse cara sou eu e vamos passar esses instantes aqui conversando sobre teologia, edificando e sendo edificado. E vamos lá, estou muito animado com essa conversa e coisas boas estão vindo aí, galera. Valeu pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e vamos lá, vamos refletir. Muito massa, convidado apresentado, né? Vamos agora para quem interessa, que é de fato o tema de hoje. Nathanael, você como professor formado, né, recém-formado, você como cristão, como você enxerga, já para começar, né, comecei assim, assustando todo mundo, mas só para introdução, como é que você enxerga o estudo da teologia aplicada a cristãos, não só dentro da igreja, mas fora da igreja? Nós sabemos que teologia ela é importante, teologia ela é diferente do que muitos dizem, né? Ela não esfria o crente, muito pelo contrário, ela deixa o crente mais fervoroso, mais semente pela palavra, mais interessado pela palavra, pelo evangelho, enfim. E se contar que a teologia também nos ensina, nos tira várias coisas que a gente vários vícios, né, que a gente adota durante a nossa caminhada cristã. Então, como você enxerga, já para começo, o ensino teológico para os cristãos dentro e fora da igreja, seja no seminário, seja em alguma faculdade, seja à distância, como é o meu caso, né? Enfim. Cara, algo me dizia que tu ia começar essa questão falando desse assunto, né? Fazendo essa pergunta. Eu já vim pra cá previndo isso. E é legal, esse é o ponto de partida pra gente começar toda a questão. Esse é o ponto de partida. E assim, eu não vou tratar a teologia aqui, pelo menos não na grande maioria das vezes, pelo viés acadêmico. Eu não vou tratar a teologia academicamente, mas eu vou tratar a teologia de maneira devocional, a perspectiva devocional da teologia. E cara, pensando assim, primeiramente eu quero fazer uma observação. Uma vez entendendo que a teologia é o conhecimento de Deus, é o quanto você conhece de Deus, você sabendo disso, que teologia é o conhecimento que eu tenho de Deus, e conhecimento intelectual, sabe, mental mesmo, mas você sabendo disso,
a consequência desse pensamento, desse lembrete, é o seguinte: que todos os cristãos, todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, todos aqueles que entendem que Cristo é o seu único suficiente Salvador, etc., é dever de todas essas pessoas conhecerem a Deus, saberem quem Deus é. Então esse é o ponto. É dever de todo cristão saber quem Deus é. É dever de todo cristão estudar e ver quem Deus é de verdade. Esse é o primeiro ponto. Que a teologia não está limitada a um certo grupo de pessoas, ou que é algo puramente acadêmico, mas antes de qualquer coisa, é um dever que todo cristão tem de saber quem Deus é. Sabe, do adolescente de 13 anos da sua igreja ao tiozinho lá da portaria, todo mundo tem que saber quem Deus é de verdade. E existem inúmeras evidências bíblicas que mostram esse dever nosso, essa responsabilidade nossa de conhecer a Deus, de saber quem Deus é. Então a primeira coisa é responsabilidade de todo cristão conhecer a Deus, saber quem Deus é. Sabe? E assim, como tu citaste aí, tem aquela galera que acha que teologia esfria o crente, ou teologia é só para o pastor, só para o missionário, é só para o líder. Mas mesmo essa pessoa que diz isso, mesmo essa pessoa que diz que a letra mata, por exemplo, mesmo essa pessoa, ela diz que, mesmo essa pessoa, ela faz teologia. Sabe, todos nós fazemos teologia, mesmo inconscientemente. Todos nós pensamos algo sobre Deus, pensamos algo sobre o que Deus faz, como Ele age, quem Ele é. Todos nós pensamos alguma coisa, pelo menos achamos algo sobre Deus. Se todos nós fazemos isso, consequentemente, todos nós fazemos teologia. Mesmo que você diga que não, mas todo mundo faz, em um nível ou outro. Todo mundo tem um conhecimento de Deus. A questão é o quanto esse conhecimento de Deus ele é bíblico, ele é saudável, ele é verdadeiro. Entenderam? Então essa que é a questão. E cara, esse é o ponto. Sabe? Eu quero começar essa discussão falando disso. É dever e responsabilidade de todo crente conhecer a Deus, saber quem Deus é de verdade. E eu trago aqui agora alguns benefícios disso. O primeiro deles é, quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você sabe quem Deus é de verdade, você se encanta com Deus. Você se satisfaz com Deus apenas em quem Ele é. Quando você sabe que Deus é justo, que Deus é soberano, que Deus é eterno, que Deus enfim, amoroso, gracioso, justo, reto, todos aqueles atributos, santo, enfim. Quando você sabe disso, quando você lembra disso, você pensa, cara, como Deus é bom, como Deus é grande, não tem coisa melhor do que Deus. Deus é a perfeição. E Deus por si só vai te satisfazer, vai te alegrar. E quando o pecado bater na nossa porta, a gente vai pensar. E vai pensar assim, cara, isso aqui, mesmo que me traga um prazer momentâneo, mesmo que seja gostoso, tem coisa muito melhor do que isso. Tem coisa melhor do que isso, que é o próprio Deus, sabe? Ele por si só nos satisfaz, nos encanta e nos alegra. E você percebe aqui a relação entre santificação e conhecimento de Deus, entre santificação e teologia, sabe? Inclusive foi o tema que a gente trabalhou no passado aqui com a nossa juventude. Perseverando na santificação e na sã doutrina, que estão relacionados. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu sei que o pecado é insuficiente para me agradar. Que quem vai me agradar e vai me satisfazer é o próprio Deus. Mas para Deus ter o lugar correto na nossa vida, para eu ter a compreensão disso, eu preciso saber quem Deus é. Ir nas Escrituras, estudar e saber quem Deus é. Sabe, conhecer a Deus é isso, tem esse lugar primordial na vida do crente. Outra vantagem é que você conhecendo a Deus, você serve a Deus melhor. Se você sabe quem Deus é, consequentemente você sabe o que Ele exige de verdade, o que fazer para agradá-lo. E você vai fazer aquilo que o agrada porque você conhece, porque você sabe. E você, e aqui eu entro no terceiro ponto, se relaciona melhor com Ele, com a sua vida, sabe? Para um relacionamento para um relacionamento matrimonial ter êxito, os dois devem se conhecer. Para um relacionamento entre pais e filhos ter sucesso,
pais e filhos devem se conhecer, para uma amizade se conhecer, ser duradoura, os amigos precisam se conhecer, saber quem um é do outro, e isso com qualquer relação. Então, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu sirvo melhor, eu o amo, eu o agrado, eu o glorifico, sabe? Então, percebe o quanto conhecer a Deus é algo indispensável e é essencial. Então, pensando que conhecer a Deus, que fazer teologia é algo que todos fazem, é algo que é um dever bíblico de todo crente, de todo filho de Deus fazer, e é algo que traz muitas vantagens para minha santificação, para o meu relacionamento com Deus, para o meu serviço a Ele e até mesmo a minha relação com os outros. Sabendo disso, a gente precisa conhecer a Deus, e nós mesmos investimos muito em teologia. E é investir mesmo, sabe? É você ler bons livros, comprar bons livros, procurar boas coisas na internet de caras que manjam do assunto. É você conversar com as pessoas sobre isso. É você pegar uma questão contemporânea e saber defender também a tua fé. Sabe? E esse é outro ponto. A gente vive num tempo hoje, um tempo que exige que as pessoas estejam informadas, estejam atentos. Quanto mais para nós cristãos, que precisamos, talvez muito, mais do que nunca agora, dar razão da esperança que há em nós. Mas como é que eu vou dar razão daquilo que nem eu sei direito? Sabe como é que eu vou defender a fé que eu tenho se eu me perco nas minhas palavras e meus argumentos são como areia na praia que qualquer ondazinha vem e destrói? Entendeu? É essencial, cara. Todas as pessoas, elas precisam conhecer a Deus. E nesse sentido, tem uma frase que eu costumo dizer, que é o seguinte: eu acho que não tem indivíduo que deve ser mais refinado do que o cristão. Não tem pessoa que deve ser mais refinada, que deve ser mais culta do que um cristão. Sabe? O cristianismo é algo que vem de muito, muito, muito tempo. É algo que fundou países, que fez a cabeça de muita gente, que mesmo que diga o contrário, mas influencia e explica muita coisa que a gente vive hoje. Sabe, o cristianismo, ele fez com que surgissem bons músicos, boas universidades e grandes contribuições para a sociedade, sabe? É você olhar para si como cristão e entender que você não faz parte de uma coisa pequena, uma coisa grande, é uma coisa gigantesca, é uma coisa que precisa ser estudada e conhecida. Cristianismo não é qualquer coisa, não é qualquer coisa, é muito mais do que a gente pode imaginar. E você sabendo disso, e você se vendo como cristão, é você conhecer toda essa herança deixada principalmente pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Para a primeira pergunta, eu fui longe demais, eu falei muita coisa aqui, mas dá pra gente puxar muita coisa a partir do que eu citei aqui. Mas resumindo, é isso, gente. Conhecer a Deus, fazer teologia, o conhecimento de Deus é, antes de qualquer coisa, uma obrigação, um dever que todo cristão tem, um dever bíblico que todos nós possuímos. E para que eu vou conhecer a Deus? Para me relacionar melhor com Ele, para me relacionar melhor com as pessoas, para eu ter mais vitória sobre o pecado e para eu dar razão da minha esperança também. Por isso, galera, vamos fazer teologia, vamos pensar teologia conscientemente e uma boa teologia. Quero ainda aqui saudar meu amigo Phil. Também trabalhamos juntos lá no outro ponto e, cara, prazerzão te rever aqui, viu? Tu o ninja aí, o MacGyver das edições de podcasts aí. E muito bom também te ver, cara. Muito bom que você está nessa nova empreitada aí. E abraços. Como eu falei no começo, reencontros sempre são bem-vindos, né? Então, bom te ver também, cara. Depois desses 11 minutos aí de aula, né, do Nathanael Costa, eu digo, rasgue todos os seus livros de teologia. Você não precisa mais deles depois de ouvir isso. Brincadeira aí, galera. Muito pelo contrário, compre mais livros de teologia, né? Então começamos bem. Começamos com uma introdução abrangente do ensino teológico. Todo cristão, ele é teólogo por si mesmo, por essência, né? Por definição, o cristão ele já é teólogo, enfim, todos nós somos. Tem até um livro, né, que somos todos teólogos, né? Um livro que eu pretendo comprar em breve.
Então, Natanael, beleza. Compreendemos que a teologia é importante, compreendemos a teologia no sentido conhecimento de Deus, não no sentido acadêmico, né? Como o Natanael bem gostou de pontuar. E só lembrando, mano, a EBD, né, a Escola Bíblica Dominical, é uma aula de teologia, né? Você que acha que não tem teologia, que a sua igreja não tem isso, então a EBD é um curso de teologia, tá? Então não precisamos ir tão longe para saber o quanto a teologia está presente na nossa vida. E assim, o Natanael, nós sabemos que muitos adjacentes fluem disso, né? A começar pelo discipulado, por exemplo, né? Discipulado coletivo, que é aquele discipulado que você reúne várias pessoas e vai falar de Jesus, ele vai falar de um tópico da vida cristã. Temos também a própria EBD, como eu acabei de dar um exemplo, né? Temos também aulas, cursos. Agora voltando mais para o lado acadêmico, como essa questão de ensino teológico dentro das igrejas, você acha que ela é benéfica, né? Ela é de forma que agrega, né, a nossa vida cristã, agrega valores a nós como cristãos, e se ela for por algum lado prejudicial, em qual sentido? Legal, mano, legal. Assim, como eu falei no começo, todos os cristãos fazem teologia. Todo mundo, na verdade, faz teologia. E quando você olha para dentro da igreja, isso de maneira geral, independente de ser uma igreja bíblica ou não, e aí eu estou usando a expressão igreja não bíblica por falta de uma melhor, né? Mas aí o paradoxo é evidente, né? A contradição é evidente. Todas essas igrejas têm lá as suas formas de ensinar. Então você tem, por exemplo, igrejas, no meu caso, onde eu me congrego, você tem, por exemplo, quinta-feira e domingo à tarde, respectivamente, culto de doutrina e EBD. Além do púlpito, né, domingo à noite, e demais atividades que sempre ocorre, alguma atividade de ensino, encontros de ministérios e tal. O que eu estou falando é que toda igreja ela possui o seu plano de ensino, a sua forma de ensinar, sabe? Igrejas que fazem EBDs, cultos de doutrina, encontros de discipulado, pequenos grupos, às vezes cursos até mais específicos, né? E aqui falando academicamente, em questão de aula mesmo e tal, igrejas que levam polos de seminários para dentro, para suas comunidades e tal, e assim, sempre ter alguma forma de ensinar, sabe? Até aquela neopentecostal mais horrorosa tem lá alguém ensinando alguma coisa. Então sempre tem ensino. O ponto é, o que está sendo ensinado? O que está sendo ensinado nessas atividades? É realmente algo bíblico, algo verdadeiro, ou algo liberal, algo não bíblico, algo que só vai massagear o nosso ego, tá? Por que eu estou focando tanto nessa questão de que é algo bíblico, algo correto? Porque a gente está saindo do pressuposto de que boa teologia é aquela bíblica, é aquela pautada nas escrituras, sabe, no Antigo e no Novo Testamento. Esse é a chave para definir se a nossa teologia é boa ou não, se ela tem respaldo bíblico. E assim, cara, é lógico, quer dizer, quando o que está sendo ensinado nas igrejas é algo bom, é algo bíblico, é algo correto, é algo que faz diferença na vida dos irmãos, quando isso está sendo ensinado, é proveitoso, é válido, é necessário, é urgente, tem que fazer. Agora, quando o que está sendo ensinado não presta, não é bíblico, aí você tem que parar. Você tem que parar não de ensinar, mas você tem que mudar aquilo que você está ensinando. Tem que trocar aquilo que é ruim e substituir por aquilo que é bom. E aí é que está a questão. Que, às vezes, o que é ruim se deixa ensinar. Por quê? Porque
dependendo das suas intenções, você pode manobrar muita gente. E tem muita coisa por benefício próprio, sabe? Manipulação. E eu não preciso nem muito adiante, todo mundo sabe de exemplos onde isso acontece. Então, o ponto é, o que eu tô falando? Ensino bíblico teológico nas igrejas é necessário, tem que existir, sabe? Em todo instante é preciso. E o que a gente tem que pensar é o que está sendo ensinado. Se o que está sendo ensinado é algo bom, é bíblico, é verdadeiro, é correto, precisa continuar, precisa ser melhorado, enfim. Agora, se o que está sendo ensinado é algo ruim, é algo sem qualquer base bíblica, é absurdo, é algo que só massageia o nosso ego, que não apresenta Deus de fato como Ele é, que serve para segundas intenções, aí você tem que parar não de ensinar, mas você tem que tirar todos os ensinos ruins e substituir por ensinos bons. E aí é que está o ponto. Será que a gente quer trocar o ensino bom pelo ensino ruim? Se a gente não quer trocar, por que a gente não quer trocar? Porque será que esse ensino ruim, ele confirma os meus pecados? Ou ele massageia o meu ego? Ou ele vai acabar com a minha manipulação? Ou ele mantém a minha manipulação? Entendeu? Essa que é a questão. Então assim, cara, mau ensino ruim é extremamente complicado e é extremamente danoso. Você pode destruir vidas com o ensino ruim. Preste atenção nisso. Você pode destruir vidas com um ensino ruim. Você pode criar pessoas que estão se enganando. Você pode criar pessoas que tenham traumas sérios depois. Você pode criar pessoas frias. Tudo isso por um ensino ruim. É claro que a responsabilidade individual nesse sentido conta muito, mas existe também esse outro lado. Um ensino danoso, ruim, é bastante prejudicial. Mas à medida que ele é prejudicial, muita gente infelizmente não quer largar, não quer abandonar, por conta desses fatores que eu citei ainda há pouco. Então o foco você tem que ensinar, tem que motivar o ensino bíblico nas igrejas, sim, mas à medida que esse ensino é bom, se o que está sendo ensinado é algo bom, quando não é, não tem que parar de ensinar, tem que trocar o que está sendo ensinado. Aí eu quero fazer só uma correção. Na minha fala eu disse trocar o ensino bom pelo ensino ruim, trocar o ensino bom pelo ensino ruim, mas na verdade, obviamente, eu quis dizer trocar o ensino ruim pelo ensino bom, trocar o ensino ruim pelo ensino bom. Até que ponto ele tem coragem para fazer isso, uma vez que os ensinos ruins muitas vezes servem para só embasar os nossos erros, ou enfim, coisas que amamos e que não são legais. É o óbvio, só uma correção, né? É aquilo que eu disse aí para ficar mais claro e ninguém entender errado. Beleza, é isso mesmo. Cara, eu falo como alguém que semanalmente ministra o sermão na igreja. Semanalmente eu tenho que estar com o sermão pronto para passar para os meus irmãos. O estudo, né, estudar a Bíblia, estudar a teologia, estudar outros autores, ler livros é muito importante. A tua fé ela é edificada, mano. A tua fé é edificada totalmente, né? E produção de conteúdo teológico, tanto na igreja, quanto na rua, tanto em qualquer outro lugar, ela é importante. Ela é importante justamente por isso. Que edifica pessoas, né? Edifica pessoas. Traz pessoas para mais perto de Deus. E Natanael, então vamos lá. Já que a gente está falando de teologia, vamos falar de produção teológico para a internet. Produção de conteúdo. Você que já foi liderou um blog, né, que era outro ponto, que tinha como ideia propagar isso, propagar a boa teologia, né? Eu que sou um produtor de conteúdo teológico também para a internet, com o blog Teólogo de Campo de Futebol, que está parado em relação a artigos, textos, mas vai voltar em breve.
preparar uma gente boa aí para escrever com a gente. Então, Natanael, como é que na sua cabeça isso é importante? A que grau, a que nível isso tem de relevância também? Produção de conteúdo para a internet, o que você enxerga do que está sendo produzido de bom e de ruim? Cara, a gente vive em um tempo hoje bastante globalizado e de certa forma único por conta da internet. Fronteiras que antes existiam, hoje são facilmente quebradas por conta da internet. E isso, para propagar o conhecimento de Deus, as verdades de Deus e fazer a galera pensar sobre Deus, é fantástico, sabe? É espetacular. E nesse sentido, a internet, especificamente a internet, é uma arma grandiosa para a gente compartilhar a boa fé, o bom ensino, etc. E, obviamente, isso tem prós e tem contras. E eu vou aqui tentar brevemente falar dele. Primeiro eu quero falar dos contras. Eu percebo isso muito onde eu me congrego. O Jonathan, ele é líder e está em uma comunidade que é, digamos, um tanto diferente da padrão, né? Mas nem por isso deixa de ser correta e edificante para os que fazem parte. Todo mundo lá, e eu sei que ele vai me confirmar isso, todo mundo tem um celular nas mãos, sabe? Usa WhatsApp, tem sua conta no Facebook, vê vídeo no YouTube, baixa muita coisa, enfim, se comunica com muita gente e tal. Onde eu me congrego, cara, também. Aí a minha igreja é aquela igreja institucional, padrão, todo mundo, né, tá acostumado. Todo mundo também tem seu celular. A gente tem um grupo com quase toda a igreja reunida e tal. E assim, todo mundo tem um celular e às vezes o conteúdo que tem, que acessa, inclusive o conteúdo teológico, é por meio do celular. Obviamente por meio da internet, né? E aí é que tá o ponto, sabe? Às vezes, cara, o que eu vejo que acontece é o seguinte: as pessoas, só porque tem alguém falando de Deus, ou porque cita Deus, é algo legal, é bacana, sabe? Não, fulano ali gravou um vídeo falando alguma coisa sobre Deus, e só porque tem Deus no meio é legal, vou compartilhar aqui. Outro escreveu um texto, fez uma imagem, botou Deus no meio, então é bacana, é legal. E não, né, cara, a gente tem que ser mais como os bereanos, ser nobres, ver o que está sendo dito nas escrituras para ver de fato é o correto. E esse é o primeiro contra que eu quero citar aqui. Primeiro risco. Pelo fato da internet estar extremamente popular como nunca antes, ser de fácil acesso, e isso somado com a ignorância de muitos, e aqui eu quero dizer que estou usando esse termo ignorância no sentido de pouco conhecimento intelectual mesmo, sabe, essa popularização somada com a ignorância gera um compartilhar de mais ignorância, sabe? E o compartilhar de muita coisa ruim. É aquilo que eu estou falando, a pessoa não sabe muito sobre Deus, não conhece muito, e qualquer coisinha sobre Deus é correto, é legal. Não, porque isso aqui tem Deus no meio, ou sei lá, foi plano de tal que disse, então é correto. Aí sai compartilhando e pior, aquilo forma a cabeça da pessoa. Então a internet, somada com a ignorância de muitos, está servindo para propagar muito lixo. Muito lixo. E como consequência disso, você tem pessoas que têm uma enorme fraqueza e uma pobreza intelectual. E lembra daquilo que eu falei no começo? De quanto mais você conhece a Deus, mais você o serve, o ama melhor, etc. Pois é, o contrário também acontece. Quando você menos conhece a Deus, ou conhece a Deus de maneira pobre ou errada, a sua vida inteira é tratada, sabe, também é tão pobre quanto o que você conhece de Deus. Você trata Deus de maneira tão pobre e limitada, porque a tua visão sobre ele é pobre e limitada. E isso, infelizmente, é formado através do propagar de teologia ruim
que é ocasionado por conta da ignorância de muitos. E a solução para esse problema é o ensino massivo de boa teologia na igreja e a iniciativa individual das pessoas de estudarem, de irem a fundo, de não se contentarem com o óbvio, de às vezes até mesmo pararem de olhar aquilo que está em alta e olhar aquilo que às vezes as pessoas não conhecem muito, que às vezes o tesouro está mais lá embaixo, tem que nadar mais um pouquinho para encontrar o baú com as pérolas, e às vezes na internet também. Então esse é o contra que eu quero citar. Em relação às vantagens, elas são muito óbvias, sabe? A facilidade de as pessoas confeccionarem conteúdo, bom conteúdo teológico, compartilharem com seus amigos e fazerem isso. E essa experiência a gente está encontrando agora com, por exemplo, o pastor que está na nossa igreja, que está liderando a gente. Inclusive, um abraço para ele, pastor Kleber Júnior. Ele é um cara que utiliza muitas redes sociais, sabe? Confecciona vídeos, tem canal no YouTube e o WhatsApp, e está usando esses meios para propagar boa teologia, sabe? Isso é legal, isso motiva, isso faz com que o bom ensino chegue cada vez mais adiante. E o fato da internet ser esse lugar de autonomia para a pessoa, qualquer um, sabe? Com uma boa ideia na cabeça pode compartilhar, pode se unir a mim, a você e a tanta galera que está produzindo coisa boa aí, sabe? Então a vantagem é essa, de propagar aquilo que é bom, sabe? E aqui eu quero fechar minha fala com uma única observação. Os bereanos, eles eram nobres por ouvirem Paulo falar e depois olharem para as escrituras para ver se aquilo que ele falava era de fato correto. A gente hoje tem que ser bereanos high-tech também. A gente tem que fazer que nem os bereanos, mais com aquilo que a gente consome na internet. Se eu recebi um vídeo, se eu recebi uma imagem, enfim, um texto, procurar nas escrituras e saber se aquilo é de fato boa teologia. Sabe aquilo que a gente faz contra as fake news? Ver as fontes, ver se não é absurdo, etc. Vamos fazer o mesmo com aquilo que a gente recebe de teologia nos nossos grupos de WhatsApp, nas nossas redes sociais. Vamos fazer isso, galera. Vamos, sabe, pensar mais. Vamos assistir um vídeo no YouTube de alguém falando sobre Deus e pensar assim: será que ele disse é correto? Vou ver esse texto que ele citou bem aqui. Será que é isso mesmo que ele está dizendo? Será que as coisas são assim? Sabe? Vamos fazer isso. E aí todo mundo cresce. Todo mundo é edificado. Então é assim que eu vejo. Esse é um pouquinho do que eu vejo na construção e propagação de conhecimento teológico no âmbito da internet. Mano, muito top. Isso nos abre mais a mente, né, em relação a olhar para as escrituras, né, porque era o nosso filtro, né, é o nosso filtro para tudo. O ao menos deveria ser, né, para o nosso estudo, para aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, enfim, entre outras questões também. Então, já falamos aqui, definimos aqui o que é teologia, né? Falamos aqui da sua importância latente para a nossa caminhada no Evangelho, né? E então vamos aqui tentar fazer uma distinção. O que seria uma boa teologia, Natanael, e o que seria uma má teologia? Partindo do pressuposto de que todos nós fazemos teologia, né? O que muda, o que caracteriza se ela é uma boa ou uma má teologia. Então, explica aí pra gente, Natanael. Muito bom. Vamos lá. Primeira coisa, olha só para a palavra teologia. Teologia, teo, Deus. Então, para uma teologia ser boa, primeiro ela tem que falar sobre Deus, tá? Primeiro ponto. Para uma teologia ser boa, ser válida, ela ser verdadeira, ela tem que falar sobre Deus. Então, ela não pode falar sobre nós, sabe? Não pode.
não é antropologia, antropos, homem, não é antropologia, é teologia. Não é para falar sobre a gente, é para falar sobre Deus. Isso significa que teologia, vez ou outra, não vai falar sobre a gente? Vai sim. O ponto é que vai falar sobre a gente, sobre o ser humano, mas a partir de Deus. A partir de uma visão que tem Deus como referência. Então, primeira coisa é, uma teologia boa é uma teologia que fala sobre Deus. Pode parecer óbvio, clichê, mas por que eu estou falando isso? Porque olha só para muitas das músicas que a gente canta dentro de nossas igrejas. Olha só para muitos dos discursos dos caras que estão por aí, na internet, na TV. Cara, muita dessa coisa, muito desse tipo de conteúdo não é teológico, primeiramente porque não fala de Deus, fala da gente. Fala da gente vencer, fala da gente ganhar, fala dos nossos dramas, fala de coisas como dar a volta por cima e não sei o que, entendeu? Então, muita coisa que não fala sobre Deus, fala sobre a gente. São coisas que são direcionadas primeiramente para a gente, não para o Senhor e pelo Senhor. É para a gente, sabe? Então vamos fazer essa distinção, vamos pensar nisso. Então, primeira coisa é que uma boa teologia, ela precisa falar sobre Deus, beleza, e não sobre nós. Mas aí vem uma coisa, então teologia ela tem que falar sobre Deus, mas ela tem que falar qualquer coisa sobre Deus? Não. E aí é que vem o ponto. Beleza, a tua teologia fala sobre Deus, mas o que ela fala sobre Deus é bíblico ou não bíblico? Se for não bíblico, é teologia ruim. Se for bíblico, é teologia legal. Por exemplo, uma teologia má é aquela teologia que diz que a Trindade não existe, ou que não existe base bíblica para a Trindade. Isso é uma teologia ruim. Por quê? Porque apesar de as Escrituras não apresentarem explicitamente a palavra Trindade, o sentido, o significado da palavra está nas Escrituras de Gênesis e Apocalipse. Então, a unicidade de Deus e ao mesmo tempo a multiplicidade do seu ser em três: Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é bíblico. Então, uma teologia ruim é uma teologia que diz que a Trindade não existe, sabe? Que Deus não é triuno. Uma teologia boa é uma teologia que diz que Deus é triuno, porque tem base bíblica, tá? Uma teologia ruim é uma teologia que diz que Jesus não é Filho de Deus, ou que Jesus não é Deus, quando as Escrituras deixam inúmeras evidências de que Jesus é Deus, é o Filho de Deus. E o contrário disso não é bíblico, não é boa teologia, tá? Aí alguém pode perguntar, tá, mas e a questão das interpretações? Muita gente interpreta daquele jeito. Como é que eu sei qual é o correto? Cara, a resposta tá de novo nas Escrituras. Nas Escrituras, cara, é sempre isso. As Escrituras, muitos dos ensinos bíblicos, eles apresentam apresentam uma harmonia dentro daqueles 66 livros. Sabe, é algo que é citado mais de uma vez em diferentes circunstâncias, em diferentes livros, autores diferentes que nunca se conheceram, falando da mesma coisa. Sabe, isso prova que o ensino ele é verdadeiro. E em relação à interpretação, cara, tem muita gente aí que está interpretando a Bíblia não pelo que a Bíblia diz, mas está colocando os óculos da sua cosmovisão e da sua ideologia para interpretar a Bíblia. Então, no fundo, não é uma interpretação bíblica, é uma tentativa de utilizar a Bíblia para embasar a tua cosmovisão, a tua ideologia. E, novamente, isso não é uma boa teologia. Entendeu? Então, também tem que tomar cuidado com isso. A Bíblia, sempre como a nossa única regra de fé e conduta, a revelação divina e autoridade suficiente para falar sobre Deus.
Então, aqui duas coisas. A teologia, ela é boa quando fala de Deus, e quando o que ela fala de Deus, ela é bíblico. Quando a teologia não fala de Deus, ou fala de Deus com pressupostos não bíblicos, é uma teologia ruim e que deve ser evitada, tá? Deve ser abolida. E discernir a teologia boa da teologia ruim passa pelo conhecimento bíblico. Novamente a Bíblia de novo. Quanto mais eu conheço de Bíblia, quanto mais eu estudo, mais eu sei discernir uma teologia boa e uma teologia ruim. Mais eu sei discernir quando algo é verdadeiro e é fácil e é falso. Então é isso, galera. É você saber, ter conhecimento, poder discernir o correto, o verdadeiro daquilo que é duvidoso. E eu novamente deixo o estímulo. Vamos estudar, vamos sair da mesmice, vamos mergulhar a cabeça naquilo que é profundo, sabe? Não vamos nos contentar com aquilo que já está mastigado pra gente, vamos ir mais adiante e aí a gente vai encontrar muita coisa legal. Então, essa é a edição que eu faço de teologia boa e de teologia ruim. Teologia boa, aquela que fala sobre Deus, e o que fala sobre Deus é bíblico. Teologia ruim é quando não fala sobre Deus e o que fala sobre Deus não é bíblico. E aí cabe a nós conhecer a Bíblia, ter discernimento e sabedoria para separar a teologia boa da teologia ruim. Muito massa, mano. Então é isso que eu penso também, né, a respeito da teologia. Produzir conteúdo teológico é algo relativamente fácil, principalmente na era Ctrl+C, Ctrl+V, onde você pode muito bem copiar vários conteúdos aí dos outros e expor, né. Outra coisa é produzir conteúdo de boa qualidade, né, de uma qualidade que valha a pena ser apreciado, ser pesquisado e tudo mais. E, mano, realmente é algo muito importante pensar nisso. Natanael, como a teologia influencia a nossa vida prática, né? Tanto no trabalho, tanto como na vida, nas relações pessoais, nas relações interpessoais, como você enxerga a teologia na prática aplicável? Um erro que a gente comete muito quando a gente vai pensar teologia é que teologia é uma coisa que está unicamente no campo das ideias, no campo da abstração, no campo da teoria, no campo do muito refletido, abstrair e tal. Quando não. Quando teologia, boa teologia, teologia ruim, tem implicações práticas que são inquestionáveis e inevitáveis. Então, a maneira como eu enxergo Deus, a maneira como eu vejo Deus, o que eu sei sobre Deus, interfere na minha vida prática. Ou melhor dizendo, a maneira como eu vejo Deus, a maneira como eu enxergo Deus, o que eu sei sobre Deus, vai ditar a maneira como eu vou agir. Então, aquilo que uma pessoa faz, aquilo que ela age, a forma de ver o mundo, na verdade é reflexo e consequência do modo como ela enxerga Deus, do modo como ela entende que Deus é. Por exemplo, uma pessoa que é legalista e que acha que você tem que fazer coisas para obter até mesmo a salvação, ou digamos, uma posição legal diante de Deus, ela é uma pessoa que é focada na questão de usos e costumes. Ela acha que se você não está dentro das regrinhas dela, você não é filho de Deus. E isso, por sua vez, interfere na maneira como essa pessoa se relaciona com as pessoas, porque ela não vai querer estar com determinadas pessoas. Isso interfere na espiritualidade dela, que é uma espiritualidade construída a partir do mérito, uma espiritualidade que de toda forma é bastante limitada, e talvez uma espiritualidade até utópica quando a gente vai falar de santificação e impecabilidade. Observa que tudo isso que a pessoa faz, na verdade, é o que é reflexo da maneira como ela enxerga
a Deus, porque ela acha que talvez a salvação se perde, ou acha que Deus ele castiga, a gente tem que agir como Deus impõe e tal. E isso vai gerar consequência da maneira como ela enxerga as coisas, sabe? Um liberal que acha que tá tudo correto porque Deus é amor, vai viver uma vida talvez até mesmo desregrada, porque acha que Deus ele é amor e sempre vai perdoar nossas... e aí porque acha que Deus sempre perdoa, então tá tudo liberado, entendeu? E aí essa pessoa, por sua vez, esquece da responsabilidade que nós temos, esquece dos frutos de santificação que devemos produzir e tal. Então a maneira como nós agimos no nosso dia a dia, a maneira como nós vivemos, é nada mais do que reflexo daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente acha sobre Deus. Sabe, uma pessoa que acha que Deus só está naquilo que for religioso, vai descartar tudo aquilo que não for religioso, sabe? Então é aquela pessoa que acha que as coisas desse mundo não tem nada a ver com a espiritualidade dela. Ou então, sabe, tudo bem se eu sou meio corrupto na minha empresa, porque lá a empresa, lá é trabalho, lá não é nada de Deus, entendeu? É só o meu emprego. Deus é na igreja domingo à noite. Isso é uma forma que ela tem de pensar o mundo a partir daquilo que ela acha que Deus é. Que Deus só está onde é aquilo religioso, e aquilo que é relacionado a Deus é só aquilo que é religioso, transcendental, espiritual e tal. O que eu estou tentando dizer com esses exemplos é que a maneira como a gente vê Deus e enxerga Deus, ela vai se refletir nas coisas que a gente faz, nas coisas que a gente age. Então, por outro lado, se você sabe que Deus é gracioso e sabe que Deus é santo, você não vai perder a cabeça quando você pecar. Você não vai se desesperar quando você pecar, porque você tem um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. E ao mesmo tempo, você não vai olhar os seus pecados com vista grossa, porque você sabe que você tem uma responsabilidade diante de Deus, que é de se manter santo, fiel, porque o próprio Deus é santo. E isso é uma coisa que a gente tem a partir do quanto a gente conhece Deus. Então, cara, é aquela coisa, sabe? Boa teologia produz cristãos fortes, cristãos saudáveis. Teologia ruim produz cristãos limitados, fracos, cristãos que não vencem pecado, cristãos que não dão frutos. Então não dá para dissociar teologia de vida cotidiana, de vida prática, sabe? Uma coisa está ligada com a outra. E o que eu estou dizendo aqui, a maneira como a gente vê Deus, ou a maneira como a gente enxerga Deus, aquilo que a gente sabe sobre Deus, se reflete na maneira como a gente trata as coisas de Deus e vive de maneira geral, por exemplo, tá? E vive de maneira geral. Então é isso, exatamente é isso que eu quero citar. E ainda sobre essa questão, eu queria basicamente falar sobre a questão o quanto a teologia, ou como a gente conhece Deus, interfere a nossa relação com as pessoas. E tem um texto bíblico, eu não me recordo se é 1 João 3, é 1 João 4, que fala sobre o amor. E aí um dos versículos João fala: olha, nisto o amor se manifestou, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Deus nos amou primeiro. E no mesmo capítulo, em outro trecho, ele fala que Deus enviou seu Filho para morrer em favor de pecadores. Se Deus nos amou assim, nós também devemos amar o nosso próximo. Esse é um texto que eu acho, cara, espetacular, e é um texto que nossa, é incrível. Por quê? Porque esse texto, basicamente, ele fala do plano de salvação,
ela fala da obra de salvação de Deus, sabe? Nós estávamos em pecados, réus de nossas iniquidades, e Deus, pelo seu amor, pela sua graça, pelo seu querer, decidiu nos chamar de inocentes, punindo Jesus Cristo por nossos pecados. E aí o apóstolo fala: olha, se Deus nos amou assim, amem vocês também ao próximo. Como é que a gente tem que amar o nosso próximo? Com graça, com amor, perdoando, mesmo quando todo mundo acha que é loucura. Você sabe, ajudar quem às vezes não merece também. Então você ser gracioso, perdoador, reconciliador, não esperar nada em troca, não esperar que o outro o ame, mas você mesmo amar, sabe, livremente, porque foi isso que Deus fez conosco. Quando foi que Deus fez isso conosco? Na cruz, na obra de salvação, no plano de salvação. Então observa, quanto mais eu conheço o plano de Deus, quanto mais eu conheço o que Deus fez na nossa vida em relação à salvação, mais eu amo melhor as pessoas. Porque se Deus fez isso comigo, quem sou eu para não fazer com o meu próximo? Sabe? Mas quando é que eu vou tratar o meu próximo com graciosidade, com amor, com esse perdão? Quando eu conheço a obra de Deus na minha vida. E é o que? É teologia, é soteriologia, é doutrina da salvação. Sabe? Então você é um exemplo claro, mais uma vez, teologia interferindo nas nossas vidas. Quanto mais conhecendo o que Deus fez, mais eu amo melhor meu próximo, como Deus nos amou, sabe? Sendo imitadores de Cristo em relação às relações interpessoais. Então é isso. Resumindo tudo aqui, nossas atitudes, nossas ações, a maneira como nós tratamos nossa vida, nada mais é do que um reflexo daquilo que a gente sabe sobre Deus, daquilo que a gente conhece sobre Deus. Então, quer saber o que uma pessoa conhece sobre Deus, acha sobre Deus? Olha para a vida dela, olha o que ela faz, pergunta algumas coisas para ela em relação à vida, e aí, mesmo que ela não fale nada sobre Deus explicitamente, mas vai dar para a gente entender o que ela acha sobre Deus, o que ela sabe sobre Deus. Muito bom, Natanael, muito bom. Eu fico agradecido e honrado pela sua participação aqui, em ter aceitado o convite. Claro que eu tinha outras perguntas para fazer, mas meio que você aglomerou tudo, né? As suas respostas. E eu vou te fazer um novo convite, obviamente, nas próximas temporadas do Teólogo de Quinta, a respeito de outros assuntos, mas só para complementar, né? Fazendo aqui a cereja do bolo, a última pergunta, e também, já para você complementar também, nas suas considerações finais, vida cristã, né? Como conciliar, Natanael, vida cristã, vida prática e a boa produção de teologia? Eu sei que essa pergunta está muito parecida com a anterior, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: como que a minha manifestação fora da igreja, né? Fora do ambiente culto, fora do ambiente igreja institucional, pode influenciar aos meus amigos que não são cristãos ainda, né? Sem o caráter acadêmico, mas o caráter de piedoso, né? O caráter de fé. Então, minha última pergunta já, e muito obrigado por você ter aceitado o convite. Deus abençoe a sua comunidade local. Deus continue te abençoando também na sua vida profissional, sua vida cristã, para abençoar e edificar outras vidas também. Cara, igualmente, muito bom o momento aqui que passamos. Mais uma vez, obrigado aí o lembrete quando pensaram o tema. Obrigado por lembrar de mim, me chamarem, e agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui contribuindo, servindo este blog, este podcast, e eu sei, servindo a muita gente também com a propagação da boa teologia e desse assunto que é tão fascinante, que é o conhecimento de Deus. Valeu mesmo, brigadão. E se eu for útil em outros temas aqui, podem me chamar, estarei sempre
disponível, tá? E tô aguardando próximos convites. Muito bom poder participar aqui desse momento e falar desse assunto. Cara, em relação à pergunta, é o seguinte: a Bíblia ordena que nós sejamos imitadores de Cristo, que a gente imite a Cristo. Paulo vai dizer: olha, eu quero que vocês me imitem como eu sou imitador de Cristo. Então, bom, se Paulo está imitando a Cristo e ele quer que as pessoas o imitem porque ele imita a Cristo, no final das contas, todo mundo vai imitar a Cristo. Então, esse que é a ordem bíblica, que a gente seja imitador de Cristo. Mas como é que eu vou imitar aquele que eu não conheço? Aquele que eu não sei quem é? Então, antes de querer imitar a Cristo, eu preciso saber quem Cristo é. O que é que Cristo faz? O que é que Cristo fez? Quando Cristo esteve na Terra, quais foram os seus comportamentos? O que ele evidenciou? O que ele enfatizou? Uma vez que eu sei quem Cristo é, agora sim, agora eu posso imitá-lo. Porque eu já sei quem ele é, já sei o que ele faz. Agora eu posso ser um imitador dele entre os meus colegas, no ambiente de trabalho, na minha sala de aula, na minha família, na minha comunidade. Então, conhecer a Deus também tem consequência direta no meu testemunho, que é o foco aí da tua pergunta. Então, não basta só você vestir aquela cara de santinho, de que faz isso, não faz aquilo, para todo mundo olhar para você que você olha, você é crente. Não. Mais do que isso, é você ser um imitador de Cristo, no sentido de saber quem Cristo é, mostrar graça, mostrar perdão, anunciar a verdade, e isso sem um viés legalista ou religioso, mas cristão, de verdade, cristão. Um cristão que imite a Cristo e aponte para ele em seu viver. Então, se a gente quer imitar Cristo e impactar pessoas no nosso testemunho diário, que nós, antes de tudo, conhecemos quem Cristo é, para que depois possamos imitá-lo, e que ao nós imitarmos Cristo, as pessoas saibam quem Cristo é de verdade, e que o nosso testemunho, que a nossa vida, seja uma teologia ambulante, uma boa teologia ambulante, que façam os outros também conhecerem quem Deus é.